Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo invada os vossos corações. Estamos de volta mais uma vez com as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2017. A razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Estudaremos a lição de número 9, 27 de agosto de 2017. A necessidade de termos uma vida santa. Texto áureo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Verdade prática. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. Se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 até o 22. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por este credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Vamos agora ao comentário da lição, começando com a introdução. Quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. A santificação é especialidade do Espírito Santo. É instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. O presente estudo pretende explicar a necessidade e a possibilidade de uma vida santa. Primeira parte da lição, definindo os termos. Primeiro tópico, a santidade de Deus. Esta santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência, conforme disse o profeta Amós em duas ocasiões. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, e jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Isso se encontra em Amós, capítulo 4, versículo 2, e o capítulo 6, versículo 8. A santidade é característica fundamental de Deus. Ele é singular por causa da sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto e separado em pureza de suas criaturas. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, que existe nele e que nele se originou, não tendo sido derivado de ninguém. Não há santo como é o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Segundo tópico, significado. O verbo hebraico kadash, ser santo, e seus derivados santo, santificar, dedicar, consagrar, no Antigo Testamento, significam separar. Quando aplicado à religião de Israel, tem a ideia de separar para Deus, retirar do uso comum, tal como pode ser visto em Levítico, capítulo 10, versículo 10. Isto vale para lugares, casas e campos, utensílios e animais, o ouro do templo, pessoas e muitas outras coisas como dias santos, festa e etc.
Assim, o sentido de santidade é de afastar-se de tudo que é pecaminoso, de tudo que contamina. A Septuaginta traduz Kadash, santo, pelo termo grego ágios, santo, palavra adotada pelos escritores do Novo Testamento. Há outro termo menos comum, mas igualmente importante, taer, que significa purificar, e seu cognato katarixo, no grego, usado na Septuaginta e no Novo Testamento no sentido cerimonial e moral. Terceiro tópico, exclusividade. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus, significa dizer que isto pertence a Ele, ou serve a Ele com exclusividade. O que é sagrado não pode ter uso comum. O azeite da unção e o incenso do santuário não podiam ser outro uso. Pode conferir em Êxodo capítulo 30, versículo 33 e o versículo 38. O sagrado deve ser tratado como tal. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Todos esses rituais de consagração são representações visuais de verdades espirituais reveladas no Antigo Testamento. Segunda parte da lição: a necessidade de termos uma vida santa. Primeiro tópico: Israel. O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel para manter o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Deus escolheu Israel para ser sua propriedade particular dentre todos os povos, reino sacerdotal e povo santo. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e os seus. O estilo de vida dos israelitas devia estar de acordo com a santidade do seu Deus. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19 e o versículo 2. Essa santidade exigida era mais do que natural, porque Deus é santo. E os israelitas foram separados, ou seja, retirados dentre os povos para Deus. Segundo tópico: a igreja. Os termos propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conferi isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim como os israelitas, fomos chamados por Deus e separados para o seu serviço. Agora somos sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Desde os tempos do Antigo Testamento, a idolatria e a prostituição sempre caminharam juntas. Esses são os mesmos desafios da igreja hoje, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Devemos fugir da prostituição e também da idolatria. Terceiro tópico: uma exigência natural. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o 16. Assim como é seu Filho Jesus Cristo, da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Israel precisava viver longe das práticas imorais dos cananeus. Nós, da mesma forma, devemos nos obter da prostituição. Terceira parte da lição: a possibilidade de termos uma vida santa. Primeiro tópico: a santificação posicional. É o primeiro aspecto da santificação, também chamado de santificação passada ou instantânea.
é posicional porque acontece uma mudança no ser humano de pecador para santificado em Cristo. É a santificação que ocorre quando o pecador recebe pela fé a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Essa santificação é instantânea, mas é também o começo de uma vida progressiva de santificação. Todos nós, salvos em Jesus, somos santos, e é assim que somos reconhecidos no Novo Testamento. Conferir em Atos capítulo 9, versículo 13, 32 e o versículo 41. E é dessa maneira que o apóstolo Paulo nos dirige aos crentes nas suas epístolas, Romanos 1,7. A base dessa santificação é o sacrifício de Jesus, mas ela é a obra do Deus Trino e Uno por ocasião da conversão do pecador a Cristo. Segundo tópico, a santificação real. É conhecida como a santificação presente. Ela é progressiva. A cada dia avançamos em santidade, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18. Observe que havia crentes carnais na igreja de Coríntio. Isso se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. E mesmo assim, eles são considerados santos, por isso precisavam de crescimento espiritual. De igual modo, o apóstolo Pedro exorta a santificação, os mesmos que ele antes chama santos. Isso é possível porque somos nascidos de Deus, e o Espírito Santo está em nós e habita em nós. Terceiro tópico, a santificação futura. É o terceiro aspecto da santificação, conhecida também como glorificação. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Na ressurreição seremos completos, e isto é extensivo à santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. É nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Quarto tópico. É possível ser santo? Sim, é possível. E deve ser o desejo de todo cristão se parecer com Jesus e ter uma vida santa. Assim como o Mestre teve, pela sua infinita graça, Deus concede vida santa a todos os pecadores, desde que eles se arrependam e confessem o nome de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e o 10. Assim, Deus disponibilizou 3 meios para a santificação. Primeiro, o sangue de Jesus. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Segundo, o Espírito Santo. E também, em terceiro, a própria palavra de Deus. O Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para uma vida santa e separada do mundanismo. Conclusão. O nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado e de toda forma de paganismo, mas também de combatê-los com a pregação do Evangelho e com nossa maneira de viver. Assim como fizeram os primeiros cristãos, o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. É ele quem nos capacita a viver em santidade e a vencer as tentações. Somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém.